Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia para você, feliz ano novo. Que 2022 seja um ano cheio de graça, cheio de alegrias vindas do Senhor. Porque só Ele é quem pode nos satisfazer. É só a alegria vinda dEle que nos preenche. Nós podemos esperar, ter expectativas nos outros, em coisas, em governos, mas só o Senhor tem a capacidade de não nos decepcionar. Só o Senhor pode, de fato e de verdade, satisfazer os anseios do nosso coração. Amém, queridos? Que 2022 seja um ano cheio da presença de Deus na nossa vida. Esse é o nosso desejo. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 13, esse é o texto de estudo para hoje. E eu queria falar sobre um tema bastante importante, bastante oportuno para um ano que se inicia, que é o que nós de fato precisamos. No domingo passado a gente falou aqui sobre resoluções que todo mundo faz antes de iniciar um ano. Antes de começar um ano, a gente sempre pensa no que a gente pode fazer de melhor no ano seguinte. E no meio dessas resoluções surgem de tudo, né? E eu disse aqui uma coisa que eu estava com uma das resoluções e muita gente ficou apreensiva e preocupado, né? Tentando saber o que de fato era. Mas eu preciso dizer que eu já comecei o meu processo para que eu tenha essa resolução de novo ano acontecendo na minha vida, que é emagrecer, olha só, né? Que é o número 1 de todas as resoluções de todo mundo. Acho que todo mundo pensa nisso, até quem não precisa disso acaba pensando. Mas já comecei minhas caminhadas, meus exercícios e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Queridos, essa questão de fazer resoluções, a gente sempre pensa naquilo que a gente acha que nós precisamos. Então, se eu acho que eu preciso emagrecer, então é isso que eu vou me empenhar para fazer, né? E só que na verdade existem coisas mais importantes de que de fato e de verdade nós precisamos. E é sobre isso que eu quero falar. Paulo, quando escreve para os Coríntios, ele na verdade está escrevendo para uma igreja bastante difícil. Nós temos uma série aqui já gravada e você tem no YouTube disponível sobre as duas cartas de Paulo aos Coríntios. E a gente percebe ao longo dessa série e dessas cartas que Paulo trava ali de fato uma batalha com os coríntios. Porque é uma igreja difícil, é uma igreja que tem vários problemas, né? Apesar de Paulo reconhecer, no capítulo 12, que ela também tem dons, assim como a nossa igreja. Você acredita que se a gente parar para conversar aqui, examinar a nossa vida e a nossa caminhada cristã, nós vamos perceber talvez todos os possíveis dons aqui dentro desse auditório hoje, mesmo com esse número reduzido de pessoas? Sim, irmãos, são dotados. Deus capacita cada um de nós, quando eu e você reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, com dons. Ele capacita a sua igreja com dons. Então, a igreja de Corinto era a mesma coisa, apesar dos seus problemas. E assim, a nossa igreja Batista Catuaí também, apesar dos problemas, tem dons que precisam ser manifestos, que precisam aparecer. E eles aparecem. Pode acreditar nisso. Embora muitas vezes a gente não enxerga, muitas vezes a gente não vê, mas nos bastidores esses dons começam a ser manifestos. Então a igreja de Corinto tinha seus dons, mas uma coisa que Paulo enfatiza é de que esses dons não é para que o crente se sinta bem.
e ele se sinta um super-herói. Ele fala, puxa, nossa, que bom, eu tenho esse dom. Nossa, que bom, eu sou dotado disso. E Deus me agraciou com isso. E que pena do outro que não é, né? Porque os dons, na verdade, eles servem para abençoar o outro. Não serve para mim. O dom que Deus me deu não serve para mim, mas serve para você. E vice-versa. Então eu sou abençoado com o dom que Deus te deu. Olha só, que interessante. E assim que ele diz no verso 7 do capítulo 12, ele diz assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de quem? De todos. De todos. E ele também diz no capítulo 12 que a igreja deveria funcionar como um corpo. Ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel no corpo, cada membro desse corpo funciona de um jeito, mas também todos eles, sem exceção, têm a sua importância no corpo. Assim como o verso 27 do capítulo 12 diz: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Então Paulo ele tenta trazer os irmãos de Corinto para essa realidade de que Deus nos capacita com o Espírito Santo e os seus dons para benefício uns dos outros, e cada um desses membros desse corpo forma um corpo de verdade com papéis, com funções diferentes, mas igualmente importantes. Então essa igreja, esse povo chamado de Coríntios, tem essa importância diante de Deus, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades. A igreja tinha problemas de divisões. Você lembra no capítulo, nessas cartas que Paulo vai dizer que tinha algumas pessoas que diziam, eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, e tinha uns, inclusive, muito petulantes que diziam, eu sou de Cristo. Então vocês que são de Paulo e de Apolo são fraquinhos, porque eu sou de Cristo. Talvez esse grupo seja o mais perigoso deles todos. Porque quando se afirma ser de Cristo, em detrimento de outros, aí a coisa fica perigosa. Então, a igreja de Corinto tinha problema de divisão. A igreja de Corinto também tinha problemas doutrinários. Lembra no capítulo 8 que eles estavam naquela crise toda lá de comer, não comer carne? Porque alguns irmãos comiam carne sem saber se essa carne era ou não dedicada a ídolos. E Paulo dá uma lição dizendo, olha, se for para o bem dos meus irmãos, se for para que ninguém se escandalize, se for para que os irmãos mais fracos na fé não caiam, então eu também nunca mais vou comer carne. Mas por que Paulo fala isso? É movido por algum sentimento maior do que tudo isso, que a gente vai conversar daqui a pouco. A igreja também tinha problemas morais. Havia divórcios ali. Havia irmãos, inclusive, que entravam com ação judicial, por exemplo, em tribunais seculares contra os próprios irmãos. E Paulo vai alertando contra tudo isso. Já no capítulo 13, Paulo vai dizer que o mais importante para que esses dons sejam usados da melhor maneira possível, e para que esse corpo funcione também de uma forma harmônica e eficaz, é o amor. É por isso que Paulo diz o que diz. É baseado no amor, é movido pelo amor, é impulsionado pelo amor. Mas não é qualquer amor, é o amor de Deus. Aquele amor que não impõe condição alguma para se amar. E falando desse amor, eu queria ver com você algumas coisas sobre ele nessa carta, nesse capítulo 13.
de Paulo. Eu queria que você lesse comigo do verso 1 ao verso 3 do capítulo 13. Ele diz assim: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Esses 3 primeiros versículos nos mostram a necessidade desse amor. Eu posso ser a melhor pessoa que já passou pela terra. Eu posso ter superpoderes, como o Peter Parker aí, né, que está em voga aí, tá na crista da onda, o Homem-Aranha. Todo mundo assistindo o Homem-Aranha. Posso ter os poderes dele. Eu posso contagiar as pessoas ao meu redor com a minha forma amável de pensar e de ser. Mas sem o verdadeiro amor, nada disso adiantaria. Ele diz no verso 1 que ele poderia falar a língua dos anjos e dos homens como o maior dos oradores que possa existir. Assim como a gente vê por aí tantos homens e mulheres que têm essa capacidade impressionante de comunicar. Tem gente que a gente liga a TV ou acessa a internet e nós vemos uma capacidade incrível de comunicação. Que você se pega prestando atenção no que ela está falando, mesmo que seja um monte de coisa estranha, que você nem entende muito bem. Mas ela te cativa. Ela prende a tua atenção. Não é assim? Não tem gente que tem essa capacidade? Eu estava, esses tempos atrás, ouvindo um desses coachings aí, que tem milhares de seguidores, né? E ele estava fazendo uma live gigantesca, de horas. E eu entrei e comecei a prestar atenção no que ele falava. Era um monte de coisa assim, sem sentido até. Mas ele tinha uma capacidade de prestar atenção, assim, que eu me peguei ouvindo aquele cara. Perdendo um tempão ali, mas ouvindo. E tanta gente ouvia: nossa, que verdade, nossa, que maravilha que você está falando. E eu raciocinando, eu percebia que aquilo era um monte de falácias. Mas aquele povo todo escrevendo nos comentários lá estava encantado com aquele homem. Tamanha era a persuasão dele. Tamanha era a habilidade de comunicação dele. Mas é engraçado que quando alguém discordava dele de alguma coisa, ele acabava com a pessoa. Ele dizia que a pessoa estava com a mente bloqueada. Falei: eita, meu Deus do céu. E eu percebi que faltava uma coisa para aquele discurso todo. Amor. Eu acho que ele amava mais ele mesmo e aquilo que ele falava do que os seus ouvintes. Então eu posso ser o melhor dos comunicadores, o melhor dos coachings, ou no mundo gospel eu posso ser o melhor conferencista internacional, não é? Mas se eu não tiver amor, eu vou ser como uma carroça vazia, parafraseando aqui o Paulo, né? Sabe carroça vazia? Que quando anda na estrada de chão e ela está vazia, todos os barulhos possíveis podem ser ouvidos, mas é só barulho. Só barulho. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu fazia a logística dessa empresa e os motoristas de caminhão diziam assim: puxa, a pior coisa que tem é viajar com um caminhão vazio. Primeiro porque não ganha, né, no frete. E segundo que é uma barulheira na carroceria. Então, quando um orador fala sem amor, amor pelos ouvintes e amor por aquele que capacita, por aquele que dá todo o dom,
então ele é como uma carroça vazia, ou como um sino que bate, que só faz barulho. O verso 2, ele diz que poderia ter todo o conhecimento das Escrituras, habilidade para transmitir esse conhecimento, e uma fé capaz de mover montanhas. Mas quem eu seria sem o amor de Deus? Puxa, eu posso conhecer as Escrituras de capa a capa. Eu posso ser doutor em Bíblia, como eu conheço alguns, que conhecem, inclusive nas línguas originais. Eu posso ficar internado dias estudando a fio a palavra que eu quero transmitir aqui no domingo. Mas se isso tudo não for regado pelo amor de Deus, então vai ser só palavras vazias. Eu conheço homens, teólogos, pastores inclusive, que ficam trancados dentro de um escritório, preparando um sermão, para que ele seja um sermão bem elaborado, bem estudado. E ele consegue tirar coisas, detalhes tão minuciosos do texto. Mas ele não tem tempo para colocar tudo isso em prática. Olha que incoerência. Porque se eu me dedico tanto ao estudo da palavra, se eu me dedico tanto ao conhecimento das Escrituras, precisa haver tempo na minha agenda para colocar aquilo que eu estudei, para colocar aquilo que eu ouvi em prática. Para que o amor de Deus possa fluir no meio dessas palavras, no meio desses ensinamentos, no meio de tudo isso que eu aprendi. Então, conhecimento bíblico, meus irmãos, não basta. Precisa colocar em prática. Movido pelo amor de Deus. Movido por aqueles que Deus já predestinou para ouvir aquilo que eu e você aprendemos. E no verso 3 ele diz que eu poderia ser a pessoa que mais contribui para ajudar os pobres e necessitados. A pessoa mais preocupada com as questões sociais. Como o Cadinho falou aqui, sobre as necessidades que tem os venezuelanos que estão na nossa cidade. Alguns, graças a Deus, já estão empregados e muito bem empregados. E se dando bem, inclusive. Isso é maravilhoso. Mas outros ainda não tiveram essa oportunidade. E passam necessidade. Eu posso ir lá e fazer maravilhas. Contratar venezuelanos, levar cesta básica para eles, mas talvez a motivação seja uma só: satisfazer a minha necessidade de me achar bom o suficiente para ajudar, bom o suficiente para empregar, porque assim eu passo a ter orgulho de mim mesmo. Ele diz também que eu posso entregar meu corpo para ser queimado. Então, eu lembrei, eu posso ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que movidos pelo amor por Deus, se entregaram para serem queimados. Mas se eu fizer isso pelo simples ímpeto de parecer espiritual, de parecer ser, a palavra diz, Paulo diz aqui, que de nada adiantaria. O amor de Deus, meus irmãos, é o que eu e você mais precisamos, para que todas essas coisas façam sentido na nossa vida. E que nós, de fato, sejamos homens e mulheres de Deus. Eu posso ser o melhor em tudo, mas sem amor, eu vou ser o melhor do pior. Já viu isso?
o melhor do pior. Deus não aceita qualquer ato de generosidade, de doação, de sacrifício, que não seja motivado primeiramente por esse amor. E esse amor que Paulo fala aqui é o amor ágape mesmo. É aquele amor que não impõe condições nenhumas. Mesmo os atos de martírio, quando provocados pelo egoísmo ou fanatismo religioso ou político, são rejeitados por Deus. A segunda coisa que a gente aprende aqui é sobre as características desse amor. Leia comigo agora, por favor, o verso 4 ao verso 7. Ele diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Então, Paulo dá algumas características desse amor que eu queria ver com você. Esse amor que é tão necessário para mim e para você. A primeira delas é que ele é paciente. Ele não se irrita facilmente. Ele não desiste. Ele é capaz de suportar ofensas sem se vingar. E aqui é inevitável a gente fazer um exercício e pensar, puxa, será que eu tenho esse amor? E essas características é praticamente um raio-x para que a gente avalie que tipo de amor nós sentimos de verdade com essas características desse amor que eu e você precisamos e que Paulo dá essas características. Então, a primeira delas é paciente. A segunda delas é de que esse amor é bondoso. Ele toma iniciativas de demonstração de bondade. Ele é prestativo. Ele serve de boa vontade. Esse amor, ele não é ciumento. Ele não ferve em ciúmes ou inveja. Porque a pessoa ciumenta ou invejosa, ela tem a tendência de competir, de polarizar. Você já viu aquelas pessoas assim que precisam, têm a necessidade de polarizar conversas? De sempre ter uma opinião sobre alguma coisa? E numa conversa, às vezes você está falando e ela sempre tem alguma coisa a dizer. Sempre tem a sua opinião. Ela tem uma dificuldade muito grande de ouvir. Porque ela tem ciúme de atenção. Ela precisa de atenção, ela precisa de foco, de holofotes voltados para si mesmo. Ele também fala que o amor não é presunçoso. Esse amor não conta vantagens. Ele não fica fazendo de tudo para chamar atenção para si, para os seus feitos, para as coisas que ele produz. Já viu pessoas que têm a necessidade de dizer o que faz e o que tem feito, para que você faça uma cara assim de, puxa, que bom você, hein? E aí ele se sente envaidecido. Esse tipo de amor não tem essa necessidade. O amor de Deus não tem a necessidade de mostrar coisas. Porque ele por si só já é uma grandiosa atenção. Quando você enxerga esse amor em alguém, você não precisa saber das coisas que ele faz ou tem feito. Esse amor também não é orgulhoso, porque ele não se considera melhor que os outros, nem mais importante. Ele sabe o seu lugar. Ele sabe da sua importância e não precisa forçar ninguém a nada.
Esse amor também não é grosseiro, ele não é inconveniente, ele não constrange ninguém, porque ele conhece e respeita os limites em relação ao próximo. Já viu gente que é tão inconveniente que fica enchendo a tua paciência com coisinhas, com piadinhas de mau gosto, com brincadeirinhas inconvenientes? Não respeita o teu espaço, não respeita os limites, ela quer sempre dar um jeito de entrar de alguma forma, nem que seja com alguma brincadeirinha sem graça. Mas ele que está lá, quer estar lá, debaixo da sua aba, né? Como diz o poeta. Esse amor não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, porque ele não é egocêntrico. Ele não busca em primeiro lugar o seu próprio bem. E tantas vezes a gente tenta fazer com que as coisas sejam feitas exatamente como a gente acha que elas devem ser feitas. E com isso a gente passa por cima dos outros. Isso não é o amor de Deus. Porque em primeiro lugar a gente pensa no bem do próximo, do outro. Esse amor também ele diz que não é irritável. Ele não se deixa enfurecer. Ele conta até 10. Esse amor não é rancoroso. Esse amor, literalmente, ele não tem um caderninho onde ele anota as falhas dos outros com você. E ele vai anotando, porque no tempo devido, essas coisas podem ser usadas. É interessante como nós temos uma capacidade grande de ir anotando no nosso caderninho chamado coração as ofensas, as mágoas. E tudo isso transforma-se em rancor, que provavelmente se tornarão em vingança. O amor de Deus não tem disso. O amor de Deus também não se alegra com a injustiça. Ele não tem prazer nos pecados. Não tem prazer nas falhas, não tem prazer no fracasso dos outros. Quantas e quantas vezes a gente se pega, isso não acontece aqui, tá? Só lá na igreja de Corinto. Se pega vibrando, satisfeito com o fracasso do outro. E tipo assim, puxa, ainda bem que foi ele e não foi eu. Ah, antes ele do que eu. E a gente fala com uma satisfação tão grande, eu prefiro aprender com os erros dos outros. Porque traz uma satisfação. Ou talvez, quando alguém comete o mesmo erro que você, e você pensa, puxa, não estou sozinho nessa, dá bem. Mas a palavra diz que esse amor não se alegra com a injustiça. Mas ele se alegra com a verdade. Ele celebra alegremente o triunfo da verdade. Mesmo quando essa verdade incomoda. Mesmo quando essa verdade traz desconforto. Porque muitas vezes nós estamos sentados aí, ouvindo um sermão, quando a verdade é pregada e causa em nós um incômodo muito grande. Mas em nosso coração a gente é capaz de dizer glória a Deus por isso. Está aí uma área que eu preciso mudar na minha vida. Está aí algo que eu preciso que Deus transforme. E isso trazer alegria ao seu coração. Porque Deus, através do Espírito Santo, através da palavra revelada, te trouxe à luz algo que precisa ser transformado. Porque esse amor celebra essa verdade.
Porque esse amor também nunca desiste. Ele suporta, ele aguenta tudo. Ele nunca deixa de suportar. Porque esse amor também nunca perde a fé. Ele nunca deixa de acreditar, ele não perde a fé no potencial de alguém também. Seja de pessoas ou seja de grupos. Por isso que eu creio, quando o Ricardo falou aqui de manhã, sobre esse risco, né? Da nossa igreja em 15 anos não existir, e isso é uma realidade de todas as igrejas, não é só da Catuaí, porque os jovens estão desaparecendo das igrejas. Estão desaparecendo. Eu ainda creio de que isso pode ser mudado. Mas isso depende não do pastor, meus irmãos, não do conselho missionário, não do conselho. Depende de todos nós, porque Paulo diz no capítulo 12 que nós somos um corpo e andamos juntos. Então, há 3 meses atrás, num momento missionário, quando o Ricardo disse aqui, nosso campo missionário precisa ser aqui dentro, e ele se colocou à disposição, ele, o Vitor, para conversar com o seu filho, para levar o evangelho até sua casa. Quantos pais, Ricardo, Vitor, procuraram vocês? Nenhum? Então está tudo bem. Glória a Deus. Não perca a fé, meus irmãos. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Não deixe de acreditar. Não deixe de acreditar na sua igreja, que é usada pelo Senhor para transformar a sua casa. Porque esse amor também, meus irmãos, sempre tem esperança. Ele sempre espera o que é bom no outro. Mesmo quando os outros deixam de esperar. Em nome de Jesus, não perca a esperança. Ele sempre se mantém firme, esse amor. Num espírito paciente, amoroso. Não é no primeiro encontro que o seu filho vai ser alcançado. Não é no primeiro sábado no culto aqui dos jovens. Ou encontro, como você queira chamar. Não é no primeiro GPS. Não é na primeira conversa. Então, meus irmãos, tenham esperança. Mantenha-se firme nesse propósito. É um espírito paciente, amoroso, que não desiste. Apesar da ingratidão, da imaturidade das pessoas. Assim como Paulo não desistiu dos coríntios. E assim como Jesus Cristo não desistiu de Pedro. E assim como Jesus não desistiu de mim. Será que eu e você podemos dizer que temos esse amor? Com essas características? Será que as pessoas, ao olhar para nós, elas podem dizer que enxergam esse amor? É óbvio, meus irmãos, que a gente se viu aqui longe disso, ou pelo menos eu me vi longe disso. Longe dessas características desse amor. E que bom que a gente pode reconhecer isso. Mas a gente não pode aceitar um alvo menor do que esse. Um padrão de amor menor que esse. É isso que eu e você devemos buscar e pedir a Deus, para que esse amor seja gerado em nosso coração. Porque não é um amor passageiro. E é isso que eu quero ver com você sobre a durabilidade desse amor. Vamos ler o verso 8 a 13 agora. Diz assim: um dia, profecia, línguas
e conhecimento cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Então, o verso 8 diz que esse amor vai durar para sempre. Esse amor não vai cair, não vai diminuir, não vai colapsar. Esse amor não vai esfriar, porque ele dura para sempre. Glória a Deus, irmãos. Dura para sempre. Não vai ter fim. Não vai diminuir. Não vai esfriar, como o amor de muitos. Esse não. Esse não. Esse dura para sempre. Ele diz que os dons e as profecias, o conhecimento, o mundo vai passar. Mas esse amor não. Ele diz que o conhecimento que nós temos hoje é parcial e incompleto. Porque tudo que a gente sabe a respeito de Deus é apenas uma parte do todo. Isso me faz ter uma esperança, uma alegria de imaginar que quando nós chegarmos diante de Deus, o Criador, tudo que nós sabemos a respeito dele hoje é uma parte de tudo que ele é. Então se prepare, meus irmãos, para encontrar o seu Criador, porque vai ser gigantesco, vai ser maravilhoso, vai ser grandioso, vai superar todas as suas expectativas, pode ter certeza disso. Ele diz que haverá um dia em que o amor será plenamente realizado em nós, com todas essas características que a gente viu acima. Todas elas. Porque ele diz que aquele que é perfeito virá e fará com que as coisas imperfeitas desapareçam. Olha que coisa maravilhosa. Imaginar que aquele que é perfeito, Jesus Cristo, virá e fará com tudo aquilo que não é perfeito suma, desapareça. E somente aquilo que é perfeito vai ter espaço. Então, os dons que hoje eu e você precisamos não serão mais necessários. Não haverá mais barreiras para a comunicação. E nós teremos pleno, total conhecimento dele. O verso 12 nos diz que hoje nós vemos de um modo imperfeito essas coisas. Mas nós então veremos e conheceremos aquele que é o amor, face a face. Então o amor de Deus, ou seja, esse amor carrega consigo todas aquelas características que a gente viu que parecem ser impossíveis. É o sinal do amadurecimento da vida adulta cristã. Então, à medida que eu e você vamos adquirindo aquelas características no amor que temos uns pelos outros e por Deus, é sinal de que nós estamos crescendo, amadurecendo e cada vez mais próximos dele. Porque é esse amor que move o homem a Deus, que aproxima o homem de Deus e que mesmo depois do dia final ele não vai acabar. Hoje a gente conhece a Deus como um reflexo no espelho. E quando Paulo fala a respeito disso aqui, os espelhos da época eram metais polidos. Então,
a imagem que se tinha era uma imagem distorcida. Não é espelho que a gente vê hoje de uma forma mais nítida, clara, fiel. Embora você não goste muito dessa ideia de que a imagem que você vê é fiel, né? Então, na época de Paulo, tinha essa desculpa, né? Tá distorcido, né? Dá bem. Porque eram metais polidos. Então, a imagem que se enxergava ali era distorcida, não era nítida. Então, Paulo faz esse exemplo de que o conhecimento que nós temos de Deus é como a imagem do espelho, esse espelho dele, distorcida, não nítida. Então, quando a gente olha para Deus e sabendo de que essa imagem que nós temos de Deus ainda não é nítida, nós podemos crer que então um dia nós poderemos conhecê-lo assim como ele nos conhece. Oh, meu Deus! O que vai ser isso? Conhecer a Deus assim como Ele nos conhece. Ele nos conhece em detalhes. Em detalhes. Ele sabe exatamente do que eu gosto e do que eu não gosto. Ele sabe exatamente do que eu preciso. Ele sabe detalhes tão pequenos, como, por exemplo, os nutrientes que o meu corpo está precisando nesse momento. E Paulo está dizendo aqui que dessa forma que ele nos conhece, nós o conheceremos. E nós veremos face a face. Face a face. E o verso 13, ele nos diz que são 3 coisas que permanecem: fé, esperança e amor. Na Corinto dos dias de Paulo, o amor tornou-se uma coisa muito confusa, com um significado menor do que ele merece ter. E o nosso mundo, ainda hoje, continua confundindo o que é amor. Nós achamos que amar é uma coisa trivial. Tanto é que a gente tem mais facilidade de amar os nossos semelhantes, aquelas pessoas que pensam como a gente, falam como a gente, fazem as coisas como a gente faz. Então é muito mais fácil amar alguém que tem o mesmo pensamento político, por exemplo. Que é o que está mais pegando, né? Hoje em dia. Como é difícil amar alguém que pensa diferente da gente politicamente. Porque o amor se tornou uma coisa muito pequena. Um sentimento pequeno. Tem pessoas que vivem formas de amor estranhas, incomuns, e que alegam que por Deus ser amor, então está tudo bem, já que o amor está ali. Mas na verdade mesmo, esse tipo de amor é um amor egoísta. Porque a pessoa muito provavelmente ama a si mesmo. E por amar a si mesmo, ela não quer confronto, ela não quer ter problemas com os outros. Então é mais fácil trazer para perto de mim quem não vai me dar problema. Só que amor é muito maior do que todas as qualidades humanas. Porque é um atributo do próprio Deus para nós. Como está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse sentimento envolve um serviço desinteressado ao próximo. É a evidência de que nós nos preocupamos uns com os outros. Porque Jesus já disse, é no amar uns aos outros que o mundo vai saber que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Então, de que forma o mundo enxerga em nós
que nós somos discípulos de Jesus? É na forma como a gente se trata. É na forma como a gente é igreja. É na forma como a gente se complementa com os nossos dons. É na forma como eu e você andamos juntos, porque somos corpo. É na forma como nós respeitamos o papel de cada um. E não julgamos que o nosso é mais importante do que o do outro. Então o mundo passa a enxergar esse corpo, essa comunidade, essa igreja, como verdadeiramente discípulos de Jesus, porque eles se amam. A fé é o fundamento e o conteúdo da mensagem de Deus. Relembrando Hebreus 11:1, que diz que a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos, ou seja, daquilo que ainda não aconteceu, e ela nos dá a convicção daquilo que nós não vemos, que está aqui agora, e a gente é convicto de que está aqui agora. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Ele está aqui agora. Se você tem convicção disso, é fé. E nós estamos trilhando um caminho para o céu. Ou seja, nós temos a firme certeza da realidade que nos espera. Isso é fé. A esperança é a atitude, é o foco. Ou seja, é o sentimento de que tudo isso vai acontecer. E o amor é a ação. É o que torna tudo isso possível. É o que torna tudo isso ativo, pulsante no nosso meio. Então, quando a minha e a sua fé e a esperança se alinham, eu e você estamos livres para amar completamente. Porque a gente compreendeu de fato o amor de Deus. Então esse amor que parece impossível, dadas as características que nós lemos aqui, é possível através da fé e da esperança. É possível. É possível. É possível que você, pai, incluindo eu e a Ana aqui, possa chegar no Ricardo, no Vitor e dizer assim, viu? Bora, vamos lá. Fale com meu filho. Vamos fazer esse encontro de jovens acontecer. Vamos trazer os jovens, porque dia 24, esse condomínio vai estar lotado de jovens. Lotado. Eu conversei com o Agostinho da imobiliária aqui, ele disse que não tem mais vagas. Todos os apartamentos já estão alugados. E pasmem você, meus irmãos. Deus nos colocou aqui. No meio disso tudo. No meio. Bem no meio. E às vezes a gente fica orando e tentando buscar de Deus qual é o nosso papel na comunidade. O local onde nós estamos já é a resposta de Deus. Está aí, irmãos, que se colocam à disposição. Amém, queridos? Então, se há algo que eu e você nós precisamos para 2022 e todos os demais dias da nossa vida, é o amor de Deus. Para que Ele nos leve ao pleno conhecimento de Deus. O exercício de pensar que nós temos a necessidade desse amor em nossas vidas. De que as características dele possam ser notórias, possam ser perceptivas em nós. Com certeza vai refletir na durabilidade desse amor em nós, que é eterna. Que em nome de Jesus, eu e você possamos ser cheios desse amor nesse novo ano. Cheios, plenos. Porque só assim eu e você vamos ser uma igreja de verdade relevantes. Nesse mundo que precisa tanto. Vamos orar? Queria que você
ficasse de pé nessa hora. Que essa seja a minha e a sua oração, de que Deus nos mova, nos impulsione a sermos crentes que refletem esse amor. Onde quer que vamos, o que quer que falemos e nas nossas ações. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Que ela encontre lugar no nosso coração. Que em nome de Jesus, Deus, esse amor que somente vem do Senhor possa preencher os nossos corações. De modo que essas características que nós vimos aqui, Senhor, possam ser notórias em nós. Porque temos na Tua palavra a promessa que diz que esse amor nunca cessará. Que esse amor nunca vai diminuir, nunca vai esfriar, que esse amor dura para sempre. Deus, obrigado por isso. Obrigado pelo Teu amor por nós, que é maior do que todos. Então, Senhor, em nome de Jesus, se precisamos de um dom em nossa vida, que seja o amor. Que seja o amor, meu Deus. Porque todos os outros farão sentido. Todos os outros encontrarão propósito. Que em nome de Jesus nós possamos compreender isso. Que o amor de Deus, nosso Pai, nos envolva a cada dia. Nos dando a certeza de que Te pertencemos. Que a graça de Jesus, o Filho, possa nos constranger, sabendo que o Senhor pagou alto preço por nós naquela cruz. Sabendo que nós Te pertencemos, porque o Senhor nos pagou com sangue. E que a comunhão do Espírito Santo faça com que cada um de nós desenvolva os seus dons em prol do outro, a serviço do outro, para que o outro se sinta bem, para que o outro se fortaleça, para que o outro cresça, para que o outro conheça o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos, que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo domingo, um domingo cheio da graça do Senhor, que você tenha um 2022 cheio da presença dEle na sua vida e que você seja sal e luz por onde você for, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, até domingo que vem.